Estamos de volta com o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI, levando até você todas as informações aqui com o nosso querido amigo, Dr. Jefferson Calil, falando sobre o fígado. Quais são os sintomas das doenças quando elas apresentam, quais são as causas, o que a gente pode fazer, nunca se automedicar e assim por diante. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, eu quero dar um recadinho para você, porque para mim é muito importante quando nós pensamos a nossa maneira de rezar, não é? E nós queremos apresentar a você uma dica desta noite. Você vai ligar aqui, claro, na TV e depois acessar o Shopping Católico, mas eu gostaria de dar essa dica para você, que é esse kit de São Peregrino, não é? Que temos, acho que já está frisado para você aí no seu vídeo, nós temos, olha, a vela de São Peregrino, a imagem, né? E também um devocionário de São Peregrino. Então, o que a gente apresenta para você? Para você acessar, aliás, para você adquirir, é só você ligar para o 0 operadora 19 3871 9620 ou então você acessar o nosso shoppingcatólico.com.br. Eu preciso muito lembrar a você que quando você adquire algum produto, você, por exemplo, pode adquirir esse kit e qualquer outro produto que você adquirir aqui no nosso Shopping Católico, você, claro, já está colaborando para as nossas obras de evangelização. Então, a nossa dica de hoje é o que você viu aí no seu vídeo, o nosso kit, e ligue para cá. Adquira, dê de presente ou sirva também para os seus momentos de oração pessoal, tá bom? E a gente, claro, fica muito feliz com isso. Doutor Jefferson, temos muitas perguntas. Eu acho que o programa de hoje vai até a meia-noite, segundo o que me disseram aqui agora, porque nós temos que responder todas as perguntas. Olha só, a Ana Maria da Silva, ela faz a seguinte pergunta. Boa noite, gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho gordura no fígado, estou muito inchada e dor de cabeça e dor na barriga. Ela pergunta se é normal. Boa pergunta. Tá. Boa noite. Na verdade, assim, a barriga inchada geralmente tem a ver com má digestão, a dispepsia, né? Que pode ter diversas causas, pedra na vesícula, uma úlcera, um H. pylori, né? Pode ter uma causa no estômago e que dá esse inchaço, mesmo doenças intestinais, alguma coisinha, pode dar esse inchaço e justificar. A questão assim do fígado, não pensaria no fígado especificamente, né? Procuraria outras doenças, né? Outras causas para o caso. Olha, a Tere Galvão, boa noite, tenho muita dor do lado direito e sinto uma dor, uma queimação. O que pode ser isso? É alguma coisa relacionada ao fígado? Tere Galvão, boa noite. Boa pergunta. Geralmente o fígado não dói em queimação. Quando o fígado dói é quando tem algum trauma, um crescimento rápido, um hematoma, algum processo inflamatório, alguma coisa que ele cresce muito rápido e distende a cápsula e dá dor. Geralmente o fígado dá uma dor empontada, né? Uma dor, não é a dor em queimação, ou é do estômago, ou de um refluxo, ou mesmo uma dor irradiada dos nervos da coluna, que a inervação vem das costas, e às vezes por algum problema osteomuscular, postural, de coluna, dá essa dor em queimação do lado direito. Mas não pensaria no fígado, não. Ok. Olha só, a Eunita Colares, ela diz assim, olha, eu nunca bebi e nos exames apareceu essa tal, ela disse essa tal, eu também diria a mesma coisa, essa tal de esteatose hepática. Eunita, que história é essa? Eunita, boa noite. Excelente pergunta. Mas eu não tenho. A esteatose, ela tem duas causas comuns. Um que é o sobrepeso ou obesidade, ou está acima do peso, que entra como a síndrome metabólica, né, que a gente chama. Colesterol, glicemia, tudo mais. E o álcool também faz da esteatose. Mas o mais comum, se a gente olhar a população, é sobrepeso. Aí tem a síndrome metabólica, acumula no fígado, tanto que o tratamento é perder peso. As pessoas falam assim, doutor, mas não tem remédio, tem vitamina E, tem aquilo. Qual que é o tratamento? Perder peso. Perder peso. A esteatohepatite, perder peso. Esse é o tratamento da esteatose. A gordura no fígado, ela causa insônia? Não. Só se já tiver uma cirrose estabelecida, e aí a gente entra naquela encefalopatia hepática, que é aquela doença da metabolização. Mas assim, só a esteatose não, pensaria em outra coisa. Olha, a Cristina Soares, ela faz a seguinte pergunta. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando as suas perguntas e apresentando as suas dúvidas. A Cristina Soares, ela diz assim, eu tenho gordura no fígado e aquilo que falávamos antes, e amarga muito minha boca. É por causa dessa gordura no fígado ou não tem nada a ver? Boa pergunta. Acho que essa é a pergunta todo dia no consultório tem. Eu imagino. Essa é uma pergunta bem comum. Na verdade, não. O gosto amargo na boca, ele se dá por conta do refluxo, né? Como tem a bile aqui no estômago, pode refluir um pouquinho, ela sobe e dá esse gosto amargo. Mas não, é que a bile é produzida no fígado, mas não são doenças completamente diferentes. Não tem. Olha, a Ivonete Vilela, ela faz a seguinte pergunta. Depois que tive dengue, meu fígado ficou sensível. Ivonete,
essa sensibilidade, o ideal era entender o que você chama essa sensibilidade. Se é um estômago mais sensível, se é uma dispepsia, uma má digestão. É difícil a gente falar, ficou mais sensível essa região. Talvez ela está um pouquinho mais atenta, alguma coisa que ela não tinha antes. Mas assim, dizer que tem uma relação, não diria não. Não faria essa relação. Tem algum alimento que a gente coma, alguma coisa que a gente ingira e que dá algum problema no fígado, assim, de maneira geral? Por exemplo, olha, comeu isso, de fato vai ter um problema no fígado? Vai ter sintoma. Geralmente assim, de forma geral, se a gente pegar a alimentação como um todo, não. O que eu falaria assim, ingeriu muito álcool, gordura em excesso, que vai ganhando de peso, síndrome metabólica, esteatose. Mas pensar assim em algum alimento. Os fitoterápicos é um pouco complicado, produtos naturais, porque às vezes eles podem ser hepatotóxicos. Ah, é? Porque às vezes a gente toma, eu vi da minha vizinha que tomar chá, não sei do que. Esses remédios caseiros. Vou tomar tal coisa. E às vezes é hepatotóxico. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez o gengibre. O próprio gengibre, é bom, termogênico. Uma vez eu vi uma queimadura de 2º grau por gengibre na pele. Ah, é? Fala assim, puxa, imagina isso aqui dentro, queima tudo. Meu Deus do céu. Então, às vezes são coisas assim, mas o gengibre, né, tão inocente, parece, o tempero, uma coisinha tão... Então, às vezes, esse é um cuidado, dependendo das coisinhas às vezes, que fogem. Observar os nossos quentões aí de quermesse, né? Os nossos quentões de quermesse. Nós temos várias outras perguntas aqui, vamos apresentando essas perguntas aqui. Por exemplo, a Francisca Romana Bezerra da Costa, ela é de Acopiara, acho que é isso mesmo, Acopiara, mas acho que é Acopiara, no Ceará. Diz assim, eu tenho 49 anos, tem 4 anos que tenho gordura no fígado. Tudo que come faz inchar. Já toma remédio para o estômago há 4 anos. Ela faz dieta há tempos. Existe algum outro tratamento, melhor tratamento para isso? Francisca, boa noite. Excelente pergunta. Na verdade, você tem duas coisas, né? São duas doenças. A esteatose, ela não dá sintoma. Ela não dá inchaço, nada disso. Então, o que acontece? Provavelmente tem um componente metabólico, um diabetes, alguma coisinha, um sobrepeso, que está levando a esteatose e tem uma dispepsia, uma má digestão que está dando esses sintomas no estômago, de inchar, de tudo mais. Então, é investigar. Um vizinho que às vezes dá problema de má digestão é a vesícula, que está embaixo do fígado, que às vezes tem pedra, e aí, por ter a pedrinha, ela não funciona tão bem, que é um reservatório de bile, a vesícula, e não funciona bem e dá sintomas de má digestão. Então, tira a vesícula, resolve o sintoma. Não que seja um problema no fígado, é que a vesícula ela é vizinha do fígado, né? E às vezes o problema é nela, mas é um problema de má digestão, de dispepsia, não do fígado. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta, depois acho que seria importante a gente entrar nessa questão da gordura no fígado, porque nós ainda não falamos dela, estamos falando sempre essa questão da gordura no fígado, esteatose, não é? O nome mais científico. Então, olha, Rose Cavinato, ela é de Indaiatuba aqui, perto de nós, aqui no interior de São Paulo. Ela diz, eu gostaria que o doutor falasse sobre a síndrome de Gilbert. Rose, boa noite, tudo bem? É uma excelente pergunta, faz eu lembrar dos tempos de faculdade. Tinha um amigo de faculdade que tinha Gilbert. E o Gilbert, na verdade, é um defeito enzimático que a gente nasce com ele na conjugação da bilirrubina. Então, nessa passagem que ela está de uma forma para outra, para o corpo jogar fora, e essa enzima vai funcionando. Então, o que desencadeia a icterícia? Quem tem Gilbert, às vezes, fica um pouquinho ictérico, mas é totalmente inocente e transitório, não precisa fazer nada. Não tem problema. Geralmente, jejum prolongado, ou alguns medicamentos a pessoa toma, ou algum quadro viral, alguma coisinha que teve, saiu do normal, a enzima dá uma falhada, acumula um pouquinho e fica ictérico. Mas é benigno, totalmente transitório, mas é um defeito de nascença. Cedo de nascença, a pessoa não tem que ficar tão, não precisa nesse caso, tão preocupada assim. Preocupar. Olha, você que mandou a sua pergunta, fique tranquilo que a gente vai tentar responder aqui, tá bom? Fique atento aí que a gente já vai responder sim. Só que a gente falou tanto de gordura no fígado, isso e aquilo, gostaria que nós entrássemos um pouco nessa questão. Então, o que provoca essa gordura no fígado, para a gente deixar claro para você que tem essa dúvida, já foi apresentada aqui, o que provoca essa gordura no fígado, se essa gordura, se isso é normal, quais são os fatores de risco que tem em tudo isso? Perfeito. A esteatose, na verdade, quando a gente olha, o que ela é, o conceito de esteatose? É um acúmulo realmente de gordura dentro da célula do fígado. Quando a gente olha lá no microscópio, está cheio de gordura. Isso é dentro do fígado? Dentro do fígado tem uma célula que é a principal, que chama hepatócito, célula do fígado. E a gordura fica dentro, então o hepatócito fica inchado de gordura. No ultrassom, nos exames de imagem, muda o aspecto do fígado, quando ele está infiltrado por gordura. Ah, é? Isso. Então no exame de imagem dá para ver que ele tem. Aí a esteatose, por que dá a esteatose? O álcool pode dar isso porque ele tem um mecanismo que ele não deixa a gordura sair, ele atrapalha a saída da célula normal. Então ele acaba acumulando. Esse é um mecanismo.
Outro mecanismo é a síndrome metabólica, que é relacionado ao sobrepeso, diabetes, problema de colesterol. Então acaba tendo essas disfunções no metabolismo das gorduras e acaba acumulando no fígado. E acaba tendo a esteatose. Aí a gente fala, quais são os riscos? Quais são os riscos da esteatose? O que pode acontecer? Quem tem esteatose? Esteatose é um espectro. Então, desde a esteatose hepática leve, que não dá nada, pode ter uma inflamação, a esteatohepatite, a fibrose, que já é cicatriz, e a cirrose. Então, se não tratar uma esteatose grave, acentuada, ela vai virar uma esteatohepatite, que vai virar uma fibrose e uma cirrose. Como que é o tratamento? Como é que a gente trata? Se a gente for ver, tem vitamina E, tem alguns medicamentos em quem é diabético que se adapta. Desculpe. Imagina. Mas se nós olharmos assim, qual que é o tratamento? O que realmente faz a esteatose, a esteatohepatite ou a esteatose melhorarem? Perda de peso. Sempre, em qualquer circunstância. A gente faz uma regrinha, que é a regrinha dos 5% e 10%. Então, quem tem só esteatose, perder 5% do peso corporal. O que é isso? A pessoa tem 100 quilos, tem esteatose, ela perder 5 quilos, a esteatose desaparece. 10% do peso corporal para quem tem esteatohepatite. A gente sabe que tem esteatohepatite ou na biópsia, quando tira um pedacinho do fígado e olha lá, ou quando faz alguns exames de sangue que sugerem que está tendo inflamação nesse fígado. Está tendo uma hepatite pela esteatose. Aí a gente recomenda perda de 10% do peso corporal. Uma pessoa que pesa 100 quilos, perder 10 quilos. Resolve a esteatohepatite. Então, mas isso está vinculado ao fato de a pessoa estar em sobrepeso? Uma pessoa como eu, que sou magro, bem magro, mais magro do que magro. Eu corro risco de ter essa gordura no fígado, essa esteatose? Existe um componente genético por trás disso tudo. Mas assim, o fator ambiental, que é o sobrepeso, tudo, é muito importante. Então, dificilmente alguém muito magro, que não tem problema nenhum de colesterol, de glicemia, vai ter uma esteatose. Mas há possibilidade? Há possibilidade, mas seria leve. Seria muito leve. Não é algo para se preocupar. Né? Então, como tratamento, então, em princípio, sempre a perda de peso? Perda de peso, sempre. E se tem um diabetes, tratar o diabetes. Se tem um problema de colesterol, controlar o colesterol. Então, pegar toda a parte metabólica, né? E quem bebe, parar de beber. Nós temos uma tela, inclusive, a gente vai mostrar para o pessoal, sobre o tratamento, né, que está lá. Olha. O estilo de vida saudável, né, alimentação equilibrada e saudável e a prática regular de exercícios físicos. Aí, por causa disso, vem a perda do peso. Exatamente. Se nós olharmos lá, então, estilo de vida saudável, bons hábitos, exercício, alimentação equilibrada e saudável. A gente vai evitar gorduras, coisas que fazem mal. E prática de exercícios físicos, que vai ajudar no controle do peso e da síndrome metabólica. Então, se a gente olhar, são aplicações práticas do... Então, é importante que até se a pessoa, se for possível, um acompanhamento com uma nutricionista, né, para justamente... Inclusive, depois, no próximo bloco, nós vamos falar sobre isso, né, sobre essa questão da alimentação, né. Agora, necessariamente, quem está em sobrepeso tem a esteatose, a gordura no fígado? Necessariamente ou não? Não é obrigatório, porque tem um componente genético. Então, a pessoa pode não ter predisposição. É mais comum. Mas assim, só o fato de ter sobrepeso é igual a esteatose? Não. Então, é muito comum, mas não é. A base, eu quero insistir nisso porque é sobrepeso, perder de fato o peso. A pessoa, então, nesse caso, ela pode desenvolvendo, se ela for magra e começar a engordar de alguma maneira, ela pode desenvolver, nesse caso, se tem essa ordem aí, esse fator genético, ela pode desenvolver a esteatose. Com certeza, é muito comum. Pessoa com sobrepeso, vai fazer um ultrassom, às vezes não sente nada, acha esteatose. O diagnóstico sempre é a partir da consulta médica mesmo, não tem exames? Geralmente a gente não tem um sintoma específico, então ultrassom. É muito comum, os pacientes fazem ultrassom por qualquer motivo, chega lá, esteatose. Aí vem para entender, tratamento e tal. Mas porque nós que somos leigos, né, eu falo que a gente, como padre, por exemplo, a gente ouve muitas coisas, né? Tanto algumas crendices, que a gente não sabe se acredita ou não, porque nós não somos médicos, né? E tanto algumas outras questões que as pessoas dizem, fulano está com gordura no fígado. Nossa, mas isso é muito perigoso, né? Olha, mas isso aí tem que tomar muito cuidado. Então cria, é claro, de fato tem que cuidar mesmo, não é? Mas também a gente precisa... Não exagerar muito nas coisas, Não, tem muitos pacientes que às vezes são magros, atletas, não tem problema nenhum, e fez um ultrassom e achou uma esteatose leve, às vezes discreta, que mudou um pouquinho, que não era nem para ter, um fator mais do que genético do que ambiental. E vem preocupado, fala, não, esquece, toca a vida, se preocupa com isso não. Isso é bom, pelo menos essa pessoa ficou um pouco mais aliviada, não é?
Doutor, nós vamos tem algumas outras perguntas aqui. Olha, a Rosa Cristina Costa Pereira é de Pinheiro, lá no Maranhão. Né? Um grande abraço a todos aí de Pinheiro, no Maranhão. Ela tem alergia a antibiótico, fez endoscopia, está com vírus H. pylori e tem intolerância à lactose, tem refluxo, hérnia no esôfago e quer saber se ela realmente precisa tomar antibiótico. Dona Rosa, sobre o H. pylori, a Helicobacter pylori, é uma bactéria que a gente pega por água, alimentos contaminados. A pessoa está ali alojada no estômago e a gente elimina nas fezes. Então, alguém que não lavou a mão, preparou o alimento, a água, a gente ingere, ela vai lá no nosso estômago. Nós sempre tratamos H. pylori e fazemos um controle. Por quê? Ela é fator de risco para câncer de estômago. Ah, é? Inclusive... sempre falam que é uma coisa branda e tal. H. pylori, eu brinco que nós somos neuróticos, né? A gente trabalha com isso. Neurótico por H. pylori. Então, assim, às vezes o paciente faz uma endoscopia por qualquer motivo e acha um H. pylori, doutor, mas eu não sinto nada relacionado. O senhor vai tratar o H. pylori e vai fazer o controle. Porque é uma coisa totalmente modificável. Se a gente tira o H. pylori, evita, não é que vai ter um câncer de estômago, claro, mas é um fator de risco. É uma predisposição. Predisposição totalmente prevenível. Então a gente é neurótico com H. pylori. Achou H. pylori... Você sabe o que eu fiz outro dia? Eu fiz endoscopia, não deu nada, graças a Deus, né? Eu tinha alguns problemas, não deu nada. Então, e lá no resultado do exame estava lá, sem não sei o que lá. Sem H. pylori. E aí, então agora, eu fiquei bem mais tranquilo quase uns 6 meses depois do exame, né? Melhor assim. mas a dona Rosa tem que tomar um antibiótico, dona Rosa. Por favor, dona Rosa, trata esse H. pylori. Por favor, ainda mais com outras questões aqui que a senhora apresenta, viu? Olha, a Inês Baraldi Colombo, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, próximo de nós, gostaria de saber se quando temos tontura, mal-estar, cabeça zonza, se pode estar relacionado à gordura no fígado. Às vezes, esses sintomas vagos, é difícil a gente falar assim, é que a esteatose geralmente não dá sintoma, mas às vezes um erro alimentar, um exagero alimentar, que as pessoas falam, eu comi muita gordura, atacou meu fígado, não é, a pessoa tem uma enxaqueca de base. Ou uma tontura, uma vertigem, que tem como gatilhos dessa enxaqueca e dessa vertigem o consumo de gordura. Então a pessoa faz uma alimentação mais pesada e aí ela fala assim, atacou meu fígado. Não, atacou a doença, a enxaqueca, atacou a vertigem. É aquilo que eu disse antes, né? O fígado, coitado, leva a culpa. Leva a culpa, coisa que ele nem está sabendo que a pessoa ingeriu aquilo, né? Agora, uma coisa importante assim, a gente falava aqui dessa questão da gordura no fígado em relação à questão do sobrepeso e tal. Existe essa questão, até um parênteses dentro disso, né? Porque a gente fala que aqui é importante que haja, né, a diminuição do peso, etc., justamente para uma vida mais saudável e tal. Existe essa questão do gordinho saudável, ou isso é um dito popular, ou como é que funciona isso? Porque se está mais ou menos relacionado, né, a gordura no fígado com a questão do sobrepeso... Excelente pergunta, excelente. Na verdade, existem 2 tipos de gordura no nosso corpo, em geral, nas pessoas. A gordura visceral, que é a que fica dentro do abdômen, e a gordura que fica no subcutâneo, que é das dobrinhas, essa aqui na perna, tal, que a gente tem. A gordura visceral, ela é inflamatória. Então, ela leva uma... A minha, por exemplo. O senhor é magrinho, elegante. A minha... O senhor está elegante. Então, essa gordura... Ela é inflamatória. Então, tem pacientes que têm sobrepeso, obesidade, com uma gordura abdominal muito grande, tem dores articulares, tem esteatohepatite e outras doenças, até doenças autoimunes que perdendo peso melhoram, por conta desse processo inflamatório, inflamatório crônico. Inclusive, essa história do que a obesidade é fator de risco para câncer, justamente por conta desse mecanismo, dessa inflamação crônica que essa gordura leva. Uma série de hormônios, mediadores que estimulam a inflamação. Diferente da gordura do subcutâneo, essa gordurinha que a gente tem, que é tranquila. Então, assim, se for gordura intraabdominal, visceral, mesmo um pouquinho, já pode ter problemas relacionados. Sim. Então, de fato, em alguns casos sim, outros não. Olha, a Terezinha Deschen dos Santos, ela é de Americana aqui no interior de São Paulo, ela disse assim, gostaria de saber até quando a gordura no fígado se torna cirrose e se a redução de estômago melhora a gordura no fígado. Duas perguntas. Boa pergunta. Excelente pergunta. Na verdade, assim, cirrose é quando a gente falou, quando é uma esteatose importante e nos exames a gente detecta que tem uma esteatohepatite. Quer dizer, essa esteatose está levando a um processo inflamatório. Nesse caso,
tem que tratar, perder peso, porque pode evoluir para uma cirrose, sim, ao longo de alguns anos. Em relação à cirurgia bariátrica, é muito interessante, porque a cirurgia bariátrica faz perder peso. Então, a pessoa tem uma esteatose, ela perde peso, então não é a cirurgia que faz perder peso, é a perda de peso. Porque o problema não é no estômago, é no fígado, né? Exatamente. Então, a perda de peso da bariátrica reverte a esteatose. Existe um porém. Existem alguns trabalhos que mostram que esteatohepatites muito avançadas, quando se faz a bariátrica, pode piorar. Agora, a gente não sabe se o fígado já estava ruim e foi a cirurgia que descompensou, ou se tem algum mecanismo. Mas são casos muito particulares, porque senão vai falar, não, cirurgia bariátrica não pode esteatose. Pelo contrário, a perda de peso ela ajuda, mas alguns casos particulares de esteatohepatites graves, às vezes com fibrose, tem que se avaliar muito bem essa indicação. Por isso que é importante, então, sempre procurar um profissional, não é? O profissional sempre está aí para nos ajudar a entender um pouco essas questões do nosso organismo. Olha só, nós vamos então para o intervalo, viu? Você sabe que sempre o intervalo aqui é rapidinho. Daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.